Smoking cigarettes, wondering why my lungs hurt. Smoking cigarettes. Perfect. Penso, logo existo. Tipo, todos nós somos o protagonista que escreve as linhas do livro da nossa história. E como toda história, precisa de um começo, meio e fim. Tá, não é exatamente a gente que escreve exatamente tudo, porque algumas coisas já estão escritas como um padrão, mas escrevemos com base nesses fatos. Mas nós, de certa forma, somos especiais. Talvez você possa ser um diamante que precisa ser lapidado, que precisa lapidar os seus sentimentos e não reprimi-los. De imponente para onipotente, a minha imaginação corre mais rápido que a luz, dando milhares de voltas em volta do planeta Terra. Ela é uma caixa fechada que possui um universo de possibilidades. Como diria Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Essa parte aqui é sobre a filosofia da alegoria do âmago. Cada um de nós somos um universo que habita em nossas mentes, dentro de nós, do nosso ser. A expansão do nosso universo se baseia na evolução mental e na evolução intrapsíquica. O núcleo do nosso universo pode ser o seu coração, que metaforicamente surgiu o Big Bang. Aprendizagens e evolução em áreas específicas. Pensamentos são galáxias sendo criadas, e os sistemas solares dentro delas são pensamentos que mantemos com nós mesmos. Ideias novas são como estrelas cadentes, e aquelas ideias muito boas são como o cometa Halley, que vem a cada 75 anos. O museu dentro de nós são nossas maiores memórias, e cada peça de arte que colocamos lá expande nossa inteligência como acontecimentos feitos para aprendermos como os erros. Ideias são fugas. Você pode ter ideias que te fazem espairecer. Pensamentos negativos são como buraco negro que te suga com o campo gravitacional dele. Supernova poderia ser a mudança de caráter ou uma nova visão do mundo. Deposite no superego. Cada partícula do universo são átomos e são como as nossas células. E as nossas células são como átomos do universo. Nós somos como um átomo que diminui e diminui conforme o Big Bang passa. Porque o Big Bang está aí. Aí é onde você está. Ele faz parte do tudo que nos conecta. Como você e alguém que você gosta se conecta na linha que é o Big Bang. Acostume-se com o mínimo, busque sempre o máximo, desvenda seu enigma, independente do signo. Se sentir grande é a maior ignorância, coitado do homem que não percebe a própria insignificância. Somos células minúsculas, formadas por tecido e músculo, porém presos dentro de cúpulas. E nós somos compostos de universo, e o universo é composto por nós. É transcendental. Nós somos como o multiverso, porque nós consumimos metaforicamente um universo que agrega valor ao nosso. Cada pessoa, obra de arte, filme, desenho, anime, série, animação, stop motion e etc. contém um universo minucioso construído por regras, moral e ética. Mesmo que possa estar deturpada, ainda assim é constituído por coisas que possam agregar valor ao nosso universo, tanto de forma artística quanto ensinando algo valioso sobre o universo apresentado. O indivíduo é um microcosmos inserido no macrocosmos, que pode inserir a si mesmo vários microcosmos. Somos infinitesimal, mas possuímos algo grande. O universo pode até ter suas partes vazias, mas sempre tem nebulosas que preenchem o espaço de forma bela. O vácuo ideal seria uma região do espaço onde houvesse total ausência da matéria. No entanto, na prática, o vácuo
perfeito não existe. O vácuo ideal seria uma região do espaço sem qualquer presença de matéria, como moléculas, átomos, prótons, elétrons e nêutrons. Você coexiste no seu próprio universo. Você rege e cria suas próprias leis, nebulosas, supernovas, efeito. Tudo que é pequeno é uma versão de algo grande. E nós podemos fazer parte do universo de outra pessoa que possui seus próprios universos internos. O nosso objetivo é passar mais conhecimento pro próximo. Eu estou sempre desenvolvendo os meus pensamentos e desenvolvendo uma maneira melhor de pensar. Os impulsos elétricos dos meus pensamentos. A mente é como algo físico que cria coisas imateriais, que mantém os scripts, código-fonte e caracteres que mantêm as funções bases. O universo está dentro de você, como a física mecânica e suas células são como parte do universo, se for mais além, são como universos que trabalham para você, no caso seus micro-organismos. O tempo para você pode ser se cada ano fosse 1 bilhão de anos. Pensamentos e ideias são coisas que surgem e não são sólidas, são imateriais. Elas podem ser metaforicamente parte da quinta dimensão. Seria interessante pensar que, como os olhos são as janelas da alma, ela meio que entrelaça essas duas dimensões. Somos como a nossa própria singularidade. Cada coisa do universo é única, só que com a mesma essência. A pupila é como um buraco negro que tem seu disco de acreção, que no caso é a íris, e absorve uma grande quantidade de luz, a luz que entra dentro deles para nunca mais sair. Ou seja, a informação guardada pelo buraco negro fica na sua mente e no seu universo que o interpreta. A informação dentro de um buraco negro guarda grandes partes da história do universo, que podem ao mesmo tempo que não ser apagada. Tudo que passa pelos seus olhos podem simplesmente te trazer para o passado, mas essas memórias podem ficar no inconsciente de forma opaca. Por um breve instante, a dilatação temporal, um horizonte de eventos onde toda a informação está guardada por você lá. Nós somos como a personificação do universo, que experiencia a si mesmo. Nós somos como o próprio universo aprendendo com nós mesmos, nossos sentimentos e sentidos. Você é como o centro do seu universo. Tudo está em movimento. Então não tem como afirmar que você é de um jeito, se a cada dia você vira o aprimoramento de você mesmo. Não precisa ser necessariamente real, só precisa despertar algo interessante, como a mitologia grega, que é algo que agrega o valor das ideias. São as nossas ideias que valem, pois nós vamos morrer e elas que ficam e nos representam. As ideias são iguais pirâmides. Importa tanto quem as fez quanto elas mesmas, mas ela é um monumento grande que representa algo maior. Nós temos que ser como o Mufasa, morrer defendendo o que eu acho certo, defendendo meus frutos, e meus frutos são ideias. Eu sou a minha expansão. Toda vez que eu foco em mim com um microscópio, parece que eu virei um gigante. Mas comparado ao universo, eu sou tão minúsculo. Por isso, eu sou o meu próprio universo, pois meus pensamentos são ilimitados e expansivos. Consciente, inconsciente e subconsciente são diferentes dimensões, a exibida e a oculta, assim como o emocional, catártico e racional, coeso, que tem nexo com o universo central, que abrange o armazenamento de conhecimento, um contraponto que acrescenta um e o outro, para manter o equilíbrio da psique. O subconsciente, onde fica as memórias perdidas, tem o seu satélite que serve como homeostase. Nossa essência é a consciência, e suas extensões são como o software. Nosso corpo é um retrato de uma obra de imensa amplitude, um hardware, de um momento muito específico no tempo, que sempre está em mudanças. Você é um ser
quadridimensional. Altura, largura, profundidade e tempo. Sua mente é o centro de tudo, exatamente tudo. Só conseguimos ter a capacidade de compreender o universo por causa desse universo que está aí na sua mente. O subconsciente é o passado, o consciente é o presente e o inconsciente é o futuro. O inconsciente passa acontecimentos do dia a dia nos seus sonhos. E antes de ter consciência do seu movimento, ela já está no seu inconsciente. Se coordena a atividade motora. Ela apresentava atividade elétrica uma fração de segundos antes de tomar uma decisão. O consciente é o movimento que você faz. O subconsciente guarda coisas do passado, informações que você não acessa conscientemente. É o nosso museu. Vamos fazer uma experiência de imaginar. Feche os olhos e imagine um universo cheio de detalhes, com muitas estrelas, um sistema solar, uma nebulosa, uma galáxia e vários conglomerados de galáxias. Se eu morresse agora, não me arrependeria de nada, porque tudo é importante. Tudo compõe as notas da orquestra da vida. Não importa os erros. Você tem o poder de se aperfeiçoar em qualquer área. Se você dedicar tempo e esforço, força de vontade é o caminho para evoluir de pouco ou de forma esporádica, que se desenvolve de maneira irregular. O melhor que trabalhar é pensar. Eu trabalho com os meus pensamentos. A nossa opinião, mentalidade, linha de raciocínio e pensamentos são coisas voláteis e maleáveis. Também somos suscetíveis à mutação. Todo o conjunto de existência que acredita faz com que isso seja real, porque é como uma ideia. Se não tem ninguém para acreditar, ela não existe. Agora, se tem uma pessoa que mentaliza a ideia, ela passa a existir. O universo e a humanidade precisam de ambos para existir. Porque sem o universo, a humanidade não existe. E sem a humanidade, não tem ninguém para apreciá-lo. A memória é uma das coisas mais importantes que você tem, porque elas detêm sua personalidade e seus melhores e piores momentos. Uma pessoa sem memórias, ela não tem nada. Ela é como se tivesse renascido. A vida é algo passageiro, mas a vida não está em nós, e sim nós que estamos na vida. Somos parte da natureza e do universo. A nossa morte pode gerar vida. Os nossos restos ou detritos dão vida a novas coisas, novos ares, novos universos. Isso porque a área repleta de matéria em decomposição pode ser um solo fértil para o crescimento de novas plantas. Os decompositores são seres heterotróficos que atuam principalmente na ciclagem de nutrientes. Ao realizar o processo de decomposição, fungos e bactérias liberam para o ambiente importantes elementos químicos que estavam presentes nos restos dos seres vivos. Sendo assim, podemos concluir que os decompositores são essenciais para os ciclos biogeoquímicos, tais como o do carbono e do nitrogênio, uma vez que fazem com que esses elementos retornem para o meio ambiótico. Eu sou constituído por matéria. Eu posso ter os mesmos componentes do universo, porém com diferenças, mas com a mesma essência. A parte intrínseca para a matéria são os átomos, prótons, elétrons, nêutrons e quarks. O que constitui o ser humano é matéria orgânica, gás de carbono, moléculas biológicas, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, átomos e o cálcio, o cloro, o cobalto, o cobre, o cromo, o enxofre, o ferro, o flúor, o fósforo, o lodo, o magnésio, o manganês, o molibdênio, o potássio, o selênio, o sódio e o zinco.
Somos como um mineral bruto para ser maleável. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As coisas mais belas devem ser sentidas, sentir com os sentimentos e com o tato da mente, ou seja, os pensamentos que te faz lembrar e sentir algo especial. Tem coisas que só sente quem tá na pele, na carne, no sentimento. Tem intensidades para tudo e para todos. Na pintura, Time Clipping Cupid's Ring, do francês Pierre Migner, Cronos, o deus do tempo, conhecido por Saturno, e na pintura mostra ele cortando as asas do Cupido, conhecido como Eros. No caso, a personificação do amor. Isso dói. A mesma pessoa que te deu asas para voar pode muito bem cortá-las. O passar do tempo, isso pode te corroer. A mesma luz que te guia é a que te cega. O tempo pode ser absoluto e vencer tudo. Ele pode vencer até o amor. E aí? E se não existir a tão proclamada vida após a morte? Aproveite tudo até que o tempo corte suas asas. Você podia voar como Ícaro e ter uma vida curta, mas em alguns momentos você pode sentir essa sensação. Meu corpo e minha mente mudam igual o barco de Teseu, mas continua sendo o meu corpo, assim como o barco continua sendo de Teseu. A vida é o desafio de respondê-la a si mesmo. Até a pessoa mais fútil consegue te ensinar algo. O ego funciona como o centro da consciência em contrapartida ao núcleo superior, o eu, e, portanto, tem como função manter o equilíbrio mental. O ego, como a consciência do indivíduo, determina as ações e instintos parentes que pode mudar o jeito que você vê o mundo à sua volta. Então nem sempre o que você vê é 100% como deveria ser. Quanto mais a gente sabe que não sabe nada. Tá, se você parar pra pensar nisso, você busca conhecimento. Mas nunca saberá de tudo. E o pouco que você sabe pode ser uma coisa ínfima. Se nunca vai saber de algo profundamente, porque a vida tem limites. Então, saber das coisas em geral vira superficial. Aceitar a ignorância em um certo ponto pode ser crucial, mas não devemos nos apegar a só o que a gente tem. Nós temos que levar além do ponto inicial. Sonhos tão alto quanto as estrelas, mas o limite do corpo não nos permite alcançá-los. Uma barreira impenetrável. O corpo é como uma máquina que funciona com a interação elétrica do cérebro. Pensamos e chegamos a conclusão nenhuma. Nossa pele nos permite sentir. Nosso cérebro pode sentir algo dentro dele. Tudo é questão de visão. Para você ser perfeito, você precisa ser imperfeito. Assim como a filosofia Yin Yang, que representa dois lados opostos que se complementam e representam um equilíbrio. Assim como o Yin Yang, existe o círculo de Giotto, que é perfeito, e o círculo de Enso, que é imperfeito. As imperfeições fazem parte do que compõe o perfeito. O cosmo é tudo que é, ou foi, ou será. Uma galáxia pode ter uma ou mais galáxias satélites. Os cometas só têm cauda quando se aproximam do Sol. Isto acontece porque, quando chegam perto do Sol, o gelo que compõe o núcleo começa a aquecer e vaporizar, liberando gases e partículas de poeiras em uma nuvem na atmosfera. Há uma teoria que diz que os meteoritos trouxeram a água para o planeta Terra. Algo de impacto destrutivo criou vida. Nós nos desenvolvemos graças à água. Os cientistas descobriram que um tipo de meteorito chamado
condrito de estatita contém hidrogênio suficiente para fornecer pelo menos 3 vezes a quantidade de água contida nos oceanos da Terra. Esses objetos galácticos são compostos mais ou menos do mesmo material que os astros no sistema solar interno, área que estende de Mercúrio a Marte. Há menos coisas entre o céu e a Terra do que há na sua mente. Ignore aquilo que não te acrescenta. Não guarde os sentimentos que podem te corroer. A gente passa a vida inteira procurando o sentido da vida, mas em um breve instante que percebemos que os sentidos são vários sentidos. Tudo o que nos rodeia pode designar o sentido. Alguma coisa específica ou pessoa. Se empenhar em algo valioso que te engrandece como pessoa, a sua visão e concepção singular sobre o mundo à sua volta tem que melhorar dia após dia. O amor à sabedoria e o sentido da vida. A reflexão individual em um estudo que você dá o autoconhecimento do ser que você controla. A vida é algo irracional com pessoas perversas e sicário à sua volta. A vida é o desafio de respondê-la a si mesmo. Até a pessoa mais fútil consegue te ensinar algo. O medo te empurra pro abismo em busca de salvação. Tudo em prol do nada. Sócrates viveu e morreu da filosofia para a filosofia. Ele sempre buscou conhecimento, condenado a beber veneno, mas não perdendo seus princípios. Poucas horas antes de sua execução, ele estava tentando aprender a tocar um instrumento. Mostra o seu amor à sabedoria. O medo é o assassino da mente. Perder tempo com o medo da morte te encaminha para ela, com algo muitas vezes desnecessário. Temos que estar preparado para viver e para morrer. Existe o efeito da mera exposição, também conhecido como o princípio da familiaridade. Afirma que quanto mais somos expostos a alguma coisa, mais passamos a gostar dela. Isso se explica igualmente a objetos e pessoas. O cérebro é a fonte. O núcleo é o subconsciente que o incide. E ele é a metafísica, além da natureza, ou física. Suprassensível, o que vai além da capacidade sensorial. A ontologia, algo inerente e intrínseco a cada ser. O subconsciente comanda 95% da sua ação, porque o que você faz é com base nas informações que ele tem. Você tem que melhorar a afinidade para obter coisas desejáveis que seja fisicamente possível. A realidade é imutável, porém mutável para nós. Tem um aspecto evolutivo com base na sua concepção própria. Uma árvore, por exemplo, pode estar mudando, crescendo e caindo as folhas, mas as leis da física é imutável. Agora seu pensamento muda à sua volta e você, de certa forma, muda. Tudo depende da interpretação. A realidade que você vê não é a realidade que você vive. As substâncias do universo são matéria e energia. A priori e a posteriori são expressões filosóficas para distinguir dois tipos de conhecimento ou argumento. A priori é o conhecimento explicado com exatidão antes de fato obter a experiência. Isso se deve à lógica. Se eu digo que duas pessoas se uniram por acontecimentos que os aproximaram por frequentar os mesmos ambientes, eu não preciso presenciar isso. A posteriori é o conhecimento representando o outro lado, com base nas experiências ou na observação. Se eu digo que a maioria dos casais que brigam todo dia não são felizes, isso se deve a uma experiência sensorial, recepção e interpretação de diversos estímulos sensoriais. O racionalismo e
o empirismo são formas de pensar que ambas buscam explicar a forma como nós adquirimos o conhecimento. Uma pensa o oposto da outra, enquanto o racionalismo afirma que a razão é a fonte do conhecimento, o empirismo diz que a experiência sensorial é a fonte do conhecimento. Immanuel Kant unificou as duas formas de pensar, o empirismo com o racionalismo, causa e efeito. O segundo modo precisa do primeiro. A mente é o centro e o amplificador da realidade. Vou falar do soneto de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que o bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade e servir a quem vence, o vencedor, e ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Eu quero matar o meu ego antes que ele não me mate, sendo alto ou baixo é ruim do mesmo jeito. Só mantenha a função do discernimento. Ego, não seja egoísta, egocêntrico, nem narcisista. Cultive o superego para melhorar o caráter. Mantenha o ego realista. Regule o seu id. Tudo que é sólido se dissolve no ar. Como cada pessoa tem seu tempo relativo, um do outro. Por isso, pessoas amadurecem e se desenvolvem mais rápido do que outros. O seu tempo é baseado quando o seu universo eclodiu, mas isso também pode depender fundamentalmente de um evento que mude a sua visão, um divisor de água, um choque de realidade. Só de refletir e ver, entender que o mundo não é algo totalmente maravilhoso que pode acontecer tudo o que você deseja. Estética é beleza, e beleza é fútil. O tempo faz a beleza se esvair, mas o que fica são os bons momentos guardados na memória. Mas como contraponto, a estética é uma porta de entrada. Ela nos acalma e nos agrada. Mas o que eu quero dizer com isso é que o amor não tem distinção de beleza, ela vem de dentro. A pessoa que olha a sua foto não vê o seu pior lado. Olhe para uma pessoa com os olhos de um cego que olha dentro da alma. Afinal, somos carcaças em volto que esconde o nosso cérebro. E ele é uma das poucas coisas que realmente importa e não são um mero detalhe. Você é a mistura da ordem com a desordem, a estética com o sentimentalismo, a dança do Dionísio com o Apolo. Às vezes eu penso que somos como máquinas que cumprem o seu objetivo e são desligadas. Mas a morte é um ciclo natural das coisas, destinada pelo tempo ao chegar ao seu fim. No fim, somos seres efêmeros e rarefeitos. Se esvaímos com o tempo, porque somos seres finitos fazendo parte do infinito. E amamos os momentos, pois a vida são partículas de momentos. O tempo é a variante do destino. O tempo é uma unidade que demarca a evolução. Nós somos como flores que murcham, somos como estrelas que se apagam, somos como máquinas que são desligadas, somos como seres humanos que morrem. Pense por si próprio. Isso é o que eu tenho a dizer, porque o que está feito, está feito. Me lamentar dos erros e negar que eles já foram feitos, e isso acaba sendo ruim, porque se esquecer do erro é o mesmo que cometê-lo novamente. Nós transitamos por mudanças. Nós escalamos o Everest,
Somos o tudo e somos o nada. E o nada nos devasta, e o tudo nos torna insignificante. E nós nos tornamos importantes. A nossa dualidade é singular. Busco o que é belo e a beleza é singular. O controverso talvez não seja o reverso. Somos poetas efêmeros, porém eternos. A dúvida é a nossa maior resposta. A resposta trará mais dúvidas. E entrei na vida e dentro dela falo sobre ela. E me pergunto sobre essa metalinguagem, que é essencial para refletir sobre o reverberar da luz na vida, que te deixa sem chão, ao mesmo tempo que te deixa em meio ao infinito do cosmos. Talvez eu seja só esquecido, talvez um futuro opaco me reserva, e eu caio no vácuo do esquecimento. Eu sou tão raso, mas tão complexo. Ambos se estendem para todos os lugares do meu universo. Mas isso não importa. Sou o yin e yang, sou tudo e o nada. Sou metade homem e metade Deus. O que é a verdade? O que são mentiras? Senão fatos que não são constituídos por verdade. A fala é um fato, mas não precisa ser constituído por verdades. Se eu não sei o que são mentiras, como saberia da verdade? Morro das mentiras sem saber das verdades. Se eu minto para mim mesmo, imagina para os outros. A vida é uma mentira com poucas verdades. Nós nos iludimos com a falsa realidade. Nada do que eu falo são verdades, porque a verdade é uma mentira. Os meus sonhos parecem tão verídicos, o real parece meras inverossimilhanças. Sobre o tempo. O tempo é uma unidade de medida criada pelos babilônios entre 1950 AC e 539 AC, com o intuito de uma organização sistemática ou uma lógica para separar tarefas. O que hoje chamamos de dias dividimos em 4 partes. Partiu de um pressuposto de demarcação evolutiva. Passado, presente e futuro são só uma nomenclatura e só um conceito abstrato criado pela linguagem para desenvolver uma ideia de passagem. Tipo, é algo imaterial. Não teria como dizer que é algo sólido, porque você não toca. O tempo em si não é algo que exista, é só algo que simula uma ideia. Mas a ideia do tempo decorre de forma linear. Ela é uma linha tênue que é como o movimento retilíneo uniforme. Nunca muda, segue sempre indo para frente. Baseado no conceito temporal, tudo passa, tudo é transitório. Mas não é porque o tempo não é algo real que vamos parar de usar o seu conceito e jogar os relógios no lixo. A Terra continua girando e precisamos de algo para nos dizer que horário precisamos ser mais produtivos. O tempo é relativo e cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa é um espaço. Nós, a humanidade como um todo, usamos importantes meios em prol da nossa evolução, como o relógio e a linguagem, que nos possibilita a troca de informações complexas. Os animais usam só a linguagem de sinais, pela praticidade de avisar se há algum perigo. Somos viajantes do tempo, sempre indo em direção ao futuro. Existe um prazer inexplicável ao adquirir um conhecimento inútil, mas o pouco que eu me entrego ao conhecimento, me vem o flash de luz da pura essência do universo. Sensações indescritíveis, a criação, a imaginação que se cria. A luz dá o meio. A visualização mental pode criar o meio. Para o Platão, existem 2 mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível.
Platão utiliza o mundo inteligível como aquele capaz de oferecer o conhecimento verdadeiro, baseado na razão. O mundo sensível, no entanto, é baseado nas sensações, nos sentidos, não sendo algo racional. Pode-se dizer que o mundo inteligível é o mundo das ideias e o mundo sensível é o mundo das aparências. O self é a junção do consciente com o inconsciente. Ele é tipo o sol que organiza o nosso sistema solar, a nossa individualidade. O mundo externo e o mundo interno. A psique é tipo a ferida do vento, a junção desses dois.